Olá, boa tarde, bom dia, né? Primeiramente, bom dia, quem estiver assistindo de manhã, boa tarde ou boa noite, quem estiver nesses 3 horários aí assistindo esse slide que estamos gravando aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, né? Nesse processo que nós estamos passando. Eu espero que vocês aproveitem, estamos voltando aí com a unidade 2, que vamos gravar sobre a urbanização e metropolização, né, do nosso território brasileiro. Então, nessa unidade 2, a gente vai falar sobre esse desenvolvimento do processo que foi a urbanização, certo? Então, hoje, né, a gente tem uma estimativa que já atingimos os 7 bilhões de habitantes e cada vez mais estamos crescendo, né, de forma desacelerada. E isso aí tem trazido para o nosso país vantagens e desvantagens, né, porque é um crescimento sem ter o acompanhamento da infraestrutura, da economia, das questões sociais, né, o atendimento social, a questão do sistema de saúde também não acompanha. Então, estamos enquadrados num país que tem uma economia, em desenvolvimento. Então, isso prejudica, né, toda a população e o sistema que não acompanha o crescimento da industrialização, né? Isso nos torna um país subdesenvolvido, certo? Então, voltando aí, né, tivemos um probleminha técnico, então voltando aí. Então, no slide 4, a gente vai ter muitas são as consequências da urbanização. E aí eu citei alguns fatores para vocês. Vamos refletir e debater sobre elas, fazendo um breve levantamento das ideias sobre o tema. Então, vocês vão anotar 5 consequências da urbanização não controlada. Então, voltando para aquela página, você já pode colocar o quê? Uma falta de saneamento básico, né? O que a gente pôde observar. O que eu posso dizer? O crescimento do desemprego, né? O crescimento da pobreza, o comércio informal, e aí vocês podem citar outros que vocês, ao lerem a apostila, vão também observar, ok? A industrialização e modernização da economia e urbanização no Brasil. Esse processo iniciou em 1930 aqui no Brasil no governo de Getúlio Vargas, que foi um governo que teve o processo de desenvolvimento aqui bem acentuado, né? E foi se consolidando depois em 1950, depois em 1960, até desencadear essa industrialização que nós temos hoje, que sofreu um processo de modernização, né? Que podemos observar nas indústrias, na sociedade, ok? Então, o processo de modernização da economia brasileira, o que podemos observar de forma negativa, que ficou acentuado no nosso quadro. Então, a superação da pobreza, né, que é visível aos nossos olhos, a partir do momento que saímos de nossas casas, a gente detecta isso com muita facilidade. As desigualdades sociais, a concentração econômica ficou na mão de poucos, né, de uma minoria, certo? Então, isso elevou bastante a desigualdade social, as pessoas ricas se tornando mais ricas e as pobres, infelizmente, se tornando mais pobres. Esse processo vem acentuando cada vez mais, né? Aqui nos movimentos populacionais e a urbanização, a gente já entendeu o início desse processo na unidade 1, né? E só relembrando que foi o processo da migração e o porquê devido às instalações das multinacionais dentro do nosso território. No caso brasileiro, a gente pôde observar o crescimento de algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, que são metrópoles globais que se relacionam economicamente
tanto no seu território como em outras regiões do Brasil, como em outros países também. Eu vou destacar aqui para vocês, né? No caso do Brasil, as cidades que pesam os problemas sociais, né? Então, a gente vai ter empregos no setor secundário, que é a indústria e construção civil. Algumas cidades vão apresentar um elevado percentual. Rápida expansão do setor terciário. A gente pode observar isso aqui também no nosso território, no Distrito Federal, aqui em Brasília, como em outras cidades também. Os postos de trabalho distribuindo o comércio, o serviço, né, terciário geral, o serviço em geral. A maioria das oportunidades de lazer e entretenimento, melhor infraestrutura na saúde, no transporte e no saneamento básico. Aqui vamos ter no slide 11 a apresentação de uma foto belíssima do estado de São Paulo. Como você pode observar, é uma cidade totalmente modernizada e revelando aí todo o processo de industrialização, onde foi que começou na década ali no governo Getúlio Vargas, em 1930. Tá? Vocês não devem esquecer esse fator histórico, né, que foi muito importante para o nosso país. A urbanização, o conceito que vocês devem guardar, né, que está linkado ao desenvolvimento da industrialização, esse é um processo que acontece de desenvolvimento ali na esfera urbana das sociedades que crescem em declínio da esfera rural. Então, quando houve um declínio da população rural, houve um acréscimo no desenvolvimento da população concentrada nas cidades e o desenvolvimento da sociedade, né? E este fator foi devido ao capitalismo gerado pela fase da industrialização. A urbanização é estudada por diversas ciências, inclusive a geografia, que é o que nós estamos estudando aqui. E ela tem interferido muito no meio ambiente. Por quê? Coloquei aqui para vocês, o processo de industrialização leva um crescimento da população nas cidades. E esse fator interfere no meio ambiente por conta das indústrias. Muitas indústrias são instaladas sem avaliações dos órgãos responsáveis pelo meio ambiente. Hoje, existe uma preocupação maior voltada para isso e cada vez mais essa preocupação tem aumentado, porque esse processo já afetou muito o meio ambiente. Ok? Então, a gente tem aqui o exercício, que a gente vai poder aprofundar mais um pouco o que consta na apostila. Então, eu vou colocar para vocês as respostas, né, verbalmente aqui, que vocês possam acompanhar e depois rever essas aulas gravadas. Então, o item 1, né, estamos no slide 15, a questão 1 fala da população mundial atingiu qual cifra? Então, a gente pôde observar lá no início do nosso slide que é a questão, é a alternativa B, que corresponde a 7 milhões de habitantes por quilômetro quadrado. Na unidade 2, vamos ter o êxodo rural ou migração rural-urbana tem como principal causa A, processo de urbanização, B, a industrialização e geração de emprego nas cidades. O processo de industrialização, até que sim, tá? Em parte. Mas a que melhor fica é a industrialização e a geração de emprego nas cidades, que foi o que refletiu mais esse êxodo rural, né? A população saindo da área rural para
para as cidades, né? Isso aí desenvolveu, o processo de industrialização desenvolveu a cidade, aumentando o número da população e o desenvolvimento. Ok? Então, descarta a letra A, letra C e letra D. Seria a alternativa B. Questão 3. Em que cidade o crescimento provocou intensa conurbação? A conurbação é quando a integração física entre áreas urbanas. Quem foi que a gente viu essa integração física maior entre as áreas urbanas, que eu citei aqui, entre outras regiões do país e até fora do nosso território brasileiro? Então, quem se enquadraria melhor seria a alternativa C, ok? Em segundo lugar, temos o Rio de Janeiro e em terceiro, Brasília, ok? Deixa eu ver se tem mais algum. Quarto. No quarto, defina a urbanização. Como eu já enfatizei aqui para vocês, urbanização é o processo da população que sai da zona rural e vai para as cidades, ok? Vocês podem colocar da forma que vocês acharem melhor aí essa alternativa que é uma alternativa aberta para vocês colocarem com as palavras de vocês. Quinto, quando as metrópoles se juntam, formam uma megalópole, né? Não tem nada a ver com sociedade nem empresa. Sexto, no Brasil, as bases da industrialização foram lançadas na década que foi no governo de Getúlio Vargas. Qual foi o ano? Letra D, 1930. Depois, em 1950, a gente teve um considerável desenvolvimento e depois em 1960. Hoje a gente já tem um processo mais modernizado. Então, para enfatizar, iniciou em 1930, depois em 1950 e depois em 1960, conforme a apostila está aí explanando para vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, estudem e não deixem acumular, né, conteúdo para que vocês aprendam e guardem, né, poderem fazer outras atividades. A gente também posteriormente vai vir com mais revisões e os demais slides de aula da unidade 3, 4 e assim sucessivamente. Que vocês tenham um bom dia e um dia abençoado para cada um de vocês, ok? Obrigada.